Teve um convidado que veio aqui, o Frederico von Tobel, ele falou uma frase que até hoje eu repito, que é muito boa. E tem duas maneiras de ficar rico. Uma é ganhando muito dinheiro e a outra é gastando menos dinheiro. E é mais fácil você equilibrar a segunda, controlar a segunda do que a primeira, né? Porque o investimento você não tem muito controle. Agora, o quanto você gasta, você consegue controlar. E a gente vê muitas pessoas que caem naquela cilada do o cartão de crédito, o gastar demais ali, quase como, não, se eu ganhava 5 e gastava 5, agora que eu ganho 20, eu posso gastar 20, né? E no final a pessoa tá com o mesmo saldo ali, mas tá correndo um risco muito maior ali, né? Enfim, qual que é o... Imagino que você deve trabalhar com muita gente, assim, que tem um salto de vida no lado do ganho e sobe junto o gasto ali. Como fazer para equilibrar isso, né? Como fazer para nossa mente não nos trair nesse subir o nosso gasto junto com o nosso ganho? Bom, nós temos um problema que é a nossa história de pobreza, né? E isso atinge quase 100% dos brasileiros, mesmo os mais prósperos. A nossa família, há 30 anos, tem uma história que talvez seja uma história de riqueza inferior à que existe hoje, de oportunidades inferiores. Os jovens de hoje têm muito mais acesso à oportunidade do que seus pais. E isso vale para a grande massa. Não estou falando de 70%, mas de 90%, 96% da população. Quando você vem de uma história de pobreza, você vem de uma história de insatisfação e de uma ansiedade por provar que você deu certo. É o oposto daqueles países que estão sempre no topo do ranking dos mais felizes do mundo, né? Finlândia, Dinamarca, Noruega. Por que eles são felizes? Tem gente que se questiona, como é que você vai ser feliz em um lugar tão frio, né? Eles são felizes porque, na verdade, eles não têm perspectiva de mudar muito de vida. O que elege não, esses países são monarquias, mas o que elege um prefeito, o que elege um governador lá, não é a necessidade de mudança, a vontade de mudança. É o medo de perder. Eu quero um cara que garanta que eu não vou perder o que eu tenho. No Brasil, a gente elege para tentar mudar. Não importa se é de esquerda, se é de direita, a gente quer mudança. A gente está querendo mudança há muito tempo. O jovem da periferia, da classe média alta, quando começa a ganhar dinheiro, ele quer provar para a família que deu certo, porque a família cobra demais esse jovem. Um bom exemplo dessa cobrança está no livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que é o casal que fala, papai e mamãe, nós vamos casar. E o pai já vai perguntar, mas vocês têm condições de casar? Vocês conseguem comprar uma casa própria? Vão morar de aluguel? Vão se dar mal? Vai passar aperto e tal? Então, essa cobrança da família, na verdade, convida o jovem a ostentar símbolos da sua conquista. Por isso que o jovem aprendiz que ganha meio salário mínimo, que vem da comunidade, ele quer logo comprar um tênis da moda. Ele quer logo comprar uma camiseta da moda, mesmo que seja pirata. Ele tem que ostentar um símbolo de riqueza. Ganhou um pouco mais, quer ter um telefone da moda. Ganhou um pouco mais, quer ter uma moto, um carro. Vai se casar, vai se enforcar na lama por 35 anos, assumindo um financiamento caríssimo, de financiamento de imóvel, para provar para a família que deu certo, que está morando num bairro que nem é tão distante assim onde moram os pais. Então essa pressa por mostrar para os outros que deu certo está matando o brasileiro. Os 78% dos adultos endividados que a gente tinha lá em fevereiro é consequência do endividamento que está relacionado a essa pressa para realizar sonhos, alimentada pelo esse mundo do Instagram, em que, puxa, fulano deu certo, tem que dar também, né? Meu colega de trabalho está ostentando uma viagem para as Maldivas, para onde eu vou viajar ano que vem? Então fica uma competição por ostentação. Isso é muito ruim porque fica em segundo plano a realização de sonhos mais consistentes de longo prazo. Então temos uma pressa, buscamos atalhos e a capacidade de construir algo que seja consistente está ficando nos bastidores, em paralelo, as pessoas não estão conseguindo. O endividamento atrasa qualquer plano de investimento. Isso está fazendo com que o brasileiro, apesar de estar realizando sonhos que são ostentados nas redes, está condenado a ter uma vida que termine em dificuldades, contar com a ajuda dos filhos, é a história clássica do brasileiro, num país que tem muito mais oportunidade do que Noruega, Finlândia e Dinamarca. Né? O governo não ajuda como lá, mas aqui tem chance de montar um negócio, de algo que está faltando, de prosperar, porque tem muita mão de obra ruim. Você estudar um pouquinho sobre uma função, uma atividade, você consegue prosperar. Fazer melhor que os outros é o caminho para prosperar no Brasil. Em vez de fazer melhor que os outros, a gente quer mostrar que conquistou algo que os outros não conquistaram. A gente está provando para a pessoa errada, né? Não para nós, mas para a sociedade, que nós demos certo. Então, enquanto a gente der ouvido para os outros, vai custar muito caro, a gente vai continuar endividado e com dificuldade de construir riqueza. Eu fiquei
brisando nesse número, né? 78% dos adultos endividados. Essa pesquisa do começo do ano, mas o que me preocupa não é o número, né? Porque historicamente esse número é 65, 68, chega a 70, só que essa pesquisa era feita tradicionalmente pela FEComércio de São Paulo no fim do ano. E chegava a 2/3 dos brasileiros endividados. Nós tivemos 78% em fevereiro. Depois de entrar o 13º, depois de passar toda a parte de bonança do brasileiro, você vê a galera endividada porque celebrou, endividada porque acabou de vir do carnaval, endividada porque não conseguiu lidar com os recursos extras que teve no fim do ano. Então a gente está lidando muito mal com o dinheiro, não é um pouco mal, é muito mal. E repito, o exemplo vem de cima. Essa para mim é uma das grandes lições. Esse papo tá muito legal, mas acho que uma das grandes lições que se trouxe é isso, né? O reflexo, a família é um reflexo da sociedade. A gente tem um governo que não pensa no longo prazo. A gente tem empresas que não pensam no longo prazo, porque tem que pensar em ciclos muito curtos. Então, as famílias acabam tendo essa falta do pensamento de longo prazo. A gente ouve nas redes sociais que o empresário, cara, só quer ferrar o trabalhador, né? Não investe no trabalhador. Cara, não tem como a empresa investir no trabalhador se essa empresa não enxerga além de 4 anos. Mas vou dar um curso para o trabalhador de 2 anos para qualificar e daqui a pouco eu não sei se eu consigo pagar o salário desse trabalhador. Então, a empresa não consegue, de alguma forma, dar uma condição melhor para o trabalhador. Porque o governo não dá a condição da empresa planejar mais para frente. Então, você não vai investir na mão de obra se você não sabe se você está com as portas abertas daqui a 4 anos. Essa é a realidade que a gente vive hoje. E outra coisa que você falou, e a gente se identifica muito, é quando você disse que, o planejamento você tem que pensar do futuro para cá, né? De trás para frente. Como um atleta que quer ir nadar nas Olimpíadas e não pode decidir isso... Hoje as Olimpíadas são... Não é no começo do ano, que esse cara, se não tá 8 anos treinando, não vai. É algo que a gente se identifica muito, porque um dos nossos mentores aqui é o Charlie Munger, que a gente adora ler tudo sobre ele. Uma das lições mais legais sobre ele é sempre pense do inverso, né? Para você resolver. Se você tá com um problema e não consegue resolver, pense de trás para frente, né? Reverse, always reverse, né? Que ele fala. E... é muito louco isso, como isso ajuda a destravar problemas, mas também como isso mostra que o investidor não é simplesmente como investir. Quando você vira um investidor, é como se virasse uma chavinha na sua cabeça que muda tudo. Não adianta só você pensar no longo prazo, que a sua vida inteira, seus hábitos, a maneira como você se porta é curto prazista. Exatamente, né? exatamente. Se você quer ostentar, se você quer trocar de carro toda hora, se você quer se endividar no cartão, não tem como você pensar no longo prazo. Né? Então é uma mudança muito estrutural que ela passa por várias pequenas mudanças de hábito que você tem que mudar tem que pensar como um investidor de longo prazo. Não basta só seguir um princípio, né? E as pessoas acham que, mas o cara tem essa cabeça de planejador, né? Deve ser muito chato viver com ele, tudo planejadinho, contabilizado. No livro Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, que eu defino os perfis, né? O desligado, o descontrolado, o poupador, gastador, financista. Eu sou tipicamente o gastador do livro. As pessoas não acreditam. Como assim? Não, você não é o financista? Assim, eu sou um gastador financista, mas o que predomina no meu comportamento é gastar. Só que eu me planejo para gastar. Eu vivo com a Adriana, que ela é desligada, né, mas poupadora. Ela tem medo do futuro, quer saber se está tudo certinho. O fato é que gosto de viajar com certo conforto, gosto de dirigir com conforto, ter um carro elétrico de 7 lugares para proteger bem minha família. Tudo isso são gastos que eu tenho de forma planejada. Se eu não tivesse tanta vontade de gastar, talvez eu seria um grande acumulador. E aí tem gente que gosta, né, da filosofia do Luiz Barsi, né? O cara bilionário, nada contra ser bilionário, mas desde que seja um bilionário que viva muito bem. Nada contra morar na casa que o Warren Buffett morou lá por 50, 60 anos. Mora, né? Ainda mora, né? Mas desde que ele tenha melhor condição de saúde, a melhor condição de conforto, que ele esteja com a família dele fazendo o que ele gosta. Comendo o McDonald's dele ali que ele curte, né? Ele tá muito feliz e é o que importa. O que eu acho ruim é aquele cara que tá sempre medindo se tá ou não no ranking dos maiores bilionários, que o negócio dele é construir fortuna. Tá vivendo menos que deveria, né? Então tem que ter um certo equilíbrio aí. Eu acho que aí, um dos livros mais recomendados aqui no podcast é aquele livro do Morgan Housel, a Psicologia Financeira. Sem dúvida. Um dos capítulos, ele fala sobre que é uma conversa de um jornalista com um outro cara, e ele vai falando, nossa, olha o carro novo do cara e tal, olha quanto dinheiro ele tem, já parou pra pensar que você jamais vai ter isso?
Aí falou, pô, mas eu tenho algo que ele não tem. E aí é o quê? É o suficiente. Saber o suficiente talvez seja a coisa mais importante. É o único conselho que eu dou para as pessoas. Ó, antes de ficar rico, pensa o que é o suficiente para você. Senão você vai entrar nessa corrida e vai querer sempre mais e mais e não vai aproveitar ali, né? E, pô, caixão não tem gaveta, né? Até porque a gente falou da capa da Você S.A., né? Eu era milionário, né? R$1 milhão em 2005, mas o mais importante do que ter 1 milhão é que eu tinha alcançado a independência financeira em 2005. Por quê? Porque 1 milhão me rendia, na época, R$3.800 por mês, que era exatamente o meu custo de vida. Um custo de vida que era muito abaixo do que uma pessoa que tinha 1 milhão de patrimônio poderia ter. Então, meu carro era mais simples, né? Então, eu via lá meus colegas com carros novos, importados e tal. Eu lá com meu Corsinha 1.0, direção manual, né? Não era hidráulica, né? Mas era o que naquele momento eu tinha ainda como consequência de 3, 4 anos antes, é o que eu podia pagar. E simplesmente não deu tempo de mudar de vida. Isso ajudou bastante na construção do patrimônio mais rapidamente, porque eu trabalhei tanto durante 3, 4 anos, que eu não parei para pensar, pô, agora qual que é o carro que eu vou ter? Qual que é o apartamento que eu vou morar? Continuei morando com custo de vida baixo. Então, a suficiência, que para mim era o que permitia receber a família, estar com os amigos, fazer meu churrasquinho de vez em quando, é aquela suficiência que me permitiu chegar a um patrimônio que depois me deu mais liberdade. Aí o patrimônio foi garantindo que a vida se tornasse mais indulgente a cada ano, né? Se meu rendimento lá se multiplica por 3, eu vou melhorar meu padrão de vida por 3 também, né? Não preciso ficar desejando que o patrimônio cresça sem parar, até porque se eu parar de trabalhar hoje, meu patrimônio se mantém, se eu souber lidar com o rendimento líquido de inflação.